Eu estou aqui de novo, agora para um vídeo diferente. Esse vídeo vai vir com as correções das atividades de ontem. Vou começar pelas atividades do EMAI, página 30 e 31, depois vou passar a correção do ler e escrever. Aí esse vídeo vai acabar. Em seguida, eu vou lançar um outro vídeo com as orientações para hoje, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido desenvolver tudo em casa, que tenha dado tudo certo e vamos começar. Na atividade que foi proposta ontem, na página 30 do EMAI, veio a seguinte problema. Luísa foi a uma loja em que os jogos de videogame estavam em promoção. Eles foram agrupados em kits com três jogos diferentes em cada um. Luísa comprou 5 kits. Quantos jogos Luísa comprou? Nós podemos resolver essa situação, problema, de duas maneiras. Vamos lá. A primeira forma de resolver é diretamente com uma multiplicação. Se eu tenho aqui 5 kits vezes 3 jogos, os 3 jogos aparecem 5 vezes, eu encontro 15. Simples, tranquilo, mas nem todos os alunos já chegaram a essa forma de raciocínio. Então, eu vou mostrar a outra mais simplificada, que é o desenho. Então, eu imagino que sejam jogos de videogame. Então, imagina que a capinha do DVD, eles estão agrupados assim. Então, eu tenho um kit com 3, o segundo kit com 3, o terceiro kit, o quarto e o quinto. Então, cada kit está aqui agrupado os 3 jogos. Então, eu conto 5 kits, 1, 2, 3, 4, 5. Cada kit tem 3 joguinhos, vamos contar o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Nesse mundo digital eu tenho algumas mágicas novas que eu estou aprendendo, inclusive essa, ó, a luz aparece apagada. Olha aí que maravilha. Bom, piadinhas à parte, próximo exercício. Se você precisava de mais tempo para fazer alguma anotação, é só voltar um pouco o vídeo. E não se esqueça de colocar a resposta, tá? A pergunta é: quantos jogos Luísa comprou? Você responde lá, por escrito. Luísa comprou 15 jogos. 2. Acho que tá bom de ver aí, né? Luísa viu próximo ao caixa uma tabela que mostrava a quantidade de kits e os respectivos preços. Ela quis construir uma tabela que apresentasse a quantidade de kits e o número de jogos correspondentes. Aqui está a tabela. Ajude a completar os dados que faltam. Então, nós temos aqui nessa coluna a quantidade de kits, 1, 2, 3, vai até o 15, e aqui o número de jogos presentes na quantidade de kits. Então, simples, se em um kit eu tenho 3 jogos, em 2 eu tenho 6, em 3 eu vou ter, ali como a gente fez no desenho, você pode fazendo por desenho, então vai ter 3 mais 3 mais 3, ou você faz por multiplicação. Então, 3 kits vezes 3 jogos, você vai ter 9. 4 kits vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 6 kits vezes 3 jogos, 18. Aqui, 21. Com 8 kits, eu tenho 24 jogos. Com 9 kits, eu tenho 27. Com 10, eu tenho 30 jogos. Com 12, eu tenho 33. 33 não. Com 11 eu teria 33. Ele pulou, olha, do 10 para o 12. Então, com 11 eu teria 33. Então, com 12
eu tenho 36. E aqui, então, só para conferir, o último item da tabela é 15 kits e ele já põe a resposta, que vão ser 45 jogos. Mas a gente pode conferir fazendo a multiplicação. Nessa hora, o desenho já não encaixa, né? Porque senão a gente vai ficar desenhando aqui por muito tempo. Então, você tem a multiplicação 15 vezes 3. Na multiplicação, todos os números que estão embaixo conversam com os que estão em cima. Então, nesse caso, o 3 multiplica o 5 e o 1. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 45. Lembrando que eu não posso multiplicar e somar primeiro, no caso ia ficar 2 e depois fazer vezes 3, porque a resposta vai dar errada. Então, é sempre 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Certo? E aí, do lado tem algumas linhas. Eu não vou voltar para a tela agora, mas eu vou ler para vocês. A atividade 3. O que você observa na sequência de números que aparecem na segunda coluna do quadro? Então, o que a gente pode observar nessas respostas? Nós podemos observar que esses números caminham de 3 em 3. O que mais? Que se parece com a tabuada do 3. Então, você anota aí. Eu não vou escrever agora. Vocês podem escrever com as palavras de vocês. E atividade resolvida. Agora, vamos para a página 31. Na página 31, nós tínhamos algumas situações problema. O primeiro exercício, né? Aqui, na verdade, exercício único, e depois nós temos as letras para resolver. Leia as situações abaixo que envolvem vários amigos que gostam de jogar videogame e outras brincadeiras e resolva cada uma delas. Deixa eu aumentar aqui um pouco para ficar melhor. Para comprar um videogame, Luiz pagou 10 parcelas de R$ 45. Quanto custou o videogame? Quando eu fazia esses problemas na sala, as crianças já sabem, elas têm anotado no caderno, todos vocês, e é para vocês usarem aquela listinha de como eu resolvo uma situação, um problema. Então, a primeira coisa é uma leitura. Segundo, uma leitura onde eu vou compreender os números que eu vou usar, os números que talvez eu nem use. Então, para comprar um videogame, Luiz pagou 10 parcelas. O que seriam 10 parcelas? Parcela é o número de vezes que você vai pagar aquela determinada coisa. Nesse caso, ele vai pagar em 10 vezes. E aí você já conclui que parcela está ligado à multiplicação. Você pode resolver por soma também. De R$ 45. Com isso, eu vou mostrar aqui 2 alunos que me mandaram as respostas e vocês já podem conferir. Aqui, uma aluna enviou essa resposta para mim e ela compreendeu essa questão da multiplicação ligada às parcelas e resolveu da seguinte forma: 45 vezes 10. Então, ela fez aqui bonitinho, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, sinalzinho de mais, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. E somou R$ 450, pôs a resposta direitinho, custou R$ 450, tá? Certíssimo. Aqui, o momento de correção, ele é um momento muito importante para as crianças, porque elas aprendem nesse momento, veem formas de fazer. Por isso eu vou mostrar mais uma maneira de resolver. Além da coleguinha que resolveu pela multiplicação,
E na multiplicação ela podia ter armado com o 10 embaixo, o 45 em cima, mas ela preferiu colocar as parcelas em cima e o 45 embaixo, na ordem que o problema apresentava, e tá ótimo. Algumas crianças ainda utilizaram essa forma aqui, ou pensaram em fazer. Colocar o 45 por 10 vezes. Aí você vai me dizer, nossa, mas esse jeito é mais difícil. Então, mas cada pessoa pensa de uma forma. E é importante a gente levar em consideração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vou pôr aqui do lado. 6, 7, 8, 9, 10. Colocar o 45 por 10 vezes. Algumas crianças podem ter pensado assim. Então, ela vai somando todos os 5, sobe um número, depois soma todos os 4 aqui da dezena. E errado não está. Só não é uma forma tão prática de resolver, tá certo? Contanto que você tenha chegado ao 450, tá tudo ok. E lembrando, parcela é o número de vezes que você paga uma coisa. Às vezes você não tem o dinheiro completo e você quer pagar em 2 parcelas, uma no mês que você está e outra no mês seguinte. São formas que a gente utiliza aí na nossa vida. Vamos para o próximo. A próxima situação, problema, letra B, diz o seguinte. Tiago tem 13 jogos e Mateus tem o triplo de jogos de Tiago. Quantos jogos Mateus tem? Triplo também é uma palavra que pode ter gerado aí alguma dúvida. Algumas crianças já sabem o que é triplo, outras podem ter ficado confusas. Triplo é a mesma coisa que vezes 3. Por exemplo, o triplo de 1 é 3. Porque 3 vezes 1 é 3. E agora eu vou mostrar a resolução. E aqui está. O número de jogos vezes 3 e a resposta 39. Eram 13 jogos vezes 3, é isso? Aqui tá um pouco embaçadinho. É isso mesmo, 39. Tiago tem 39 jogos. Ela colocou a resposta aqui. Algumas crianças podem ter resolvido pelo método da soma, como eu já falei. Então, ela colocou 13 mais 13 mais 13. Somou e encontrou 39. Também está perfeito. Triplo é a mesma coisa que vezes 3. Agora, letra C. Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas. Sabendo que Daniel tem a metade da quantidade de figurinhas de Pedro, quantas figurinhas Daniel tem? Vamos lá, muita informação. Volta essa leitura. Vamos separar as informações importantes e aí a gente vai chegar no resultado. Lembrando que esse procedimento de ler, reler, separar o que é importante é necessário, porque se você não faz isso, você pode, um dia de uma atividade, uma prova, alguma coisa que você estiver fazendo, dar errado porque você pulou etapas, porque você não pegou todas as informações. Então, bom, continuando, vamos lá para a leitura. Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas. Sabendo que Daniel tem a metade, então, informações importantes, 240 figurinhas, e Daniel tem a metade da quantidade de figurinhas de Pedro. A gente precisa compreender o que é metade. Metade é, como eu expliquei ontem, é algo que foi partido ao meio, é algo que foi dividido em 2. Quantas figurinhas Daniel tem? Então, perfeito. A pergunta é quantas figurinhas Daniel tem?
eu sei que é metade. Como que eu encontro a metade? Posso dividir por 2, ou eu posso, quando eu tenho poucas coisas, as crianças brincam, um para você, um para mim, um para você, um para mim, até encontrar. Mas com números maiores a gente precisa tender a fazer o método prático, que é o cálculo, dividir, né, a divisão por 2. Sabendo que metade é a mesma coisa que dividir por 2, eu vou armar uma divisão. Mas, nossa, como é que eu armo divisão mesmo? Que eu já me esqueci. Então, vamos resolver 2 problemas de uma vez. 240 dividido por 2. Lembre de armar a sua conta com os números bem separados, bem organizados, para você não ter problemas na hora de compreender o que você fez. Segunda coisa, depois que eu armei, eu preciso saber a tabuada do número que está na chave. No caso, a tabuada do 2. Tem crianças que já sabem de cor, tem outras que vão precisar dessa tabuada. E eu sou um pouco contra aquela coisa da criança ter a tabuada na mão para consultar. A gente precisa saber montar. Então, vamos montar rapidinho aqui do lado a tabuada do 2. Deixa eu fazer ela aqui. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5. Eu posso, no meu caso, eu já sei, né, a tabuada, mas aquela criança que ainda tem dificuldade, e talvez não com a do 2, com qualquer outra, ela vai acrescentando 2 a resposta. Então, 8 mais 2, 10. Aí, 2 vezes 6. 10 mais 2, 12. 2 vezes 7. 12 mais 2, 14. Tá dando para ver ainda? Tá. 2 vezes 8, 14, 15, 16. 2 vezes 9, 17, 18. 2 vezes 10, 20. Bom, fiz ali rapidinho. Tenho a tabuada. Lembrando, estou colocando aqui, levando em consideração quando você tiver algo mais difícil para fazer. Pode ser que tem gente que vai falar, ai professora, para que fazer isso? É importante, porque quando eu tiver uma tabuada de um número enorme que eu não sei, eu preciso seguir esse procedimento. Montei a conta, tenho a tabuada do número da chave, lembrando aqui a chave. Agora eu faço a primeira pergunta. Vocês têm isso anotado no caderno, né? Espero que tenham. Próximo passo. O primeiro número dá para dividir pelo da chave? Sim, só não dá se ele fosse menor. Se fosse 1, eu não daria. Aí eu ia ter que juntar com o próximo. Mas nesse caso, não. Então, 2 vezes 1 é 2. Coloco 2 vezes 1 é igual a 2. Próximo passo, uma subtração. 2 tira 2, não sobrou nada. Terminei? Não, tem mais um número. Desce esse número. Agora eu tenho que dividir o 4. Vou lá procurar na tabuada. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Próximo passo, subtração. 4 tira 4, 0. E aí? A conta acabou? Uma pergunta que fica. Porque se o próximo número é 0, eu posso pensar, é 0, já acabou. Mas não é bem assim. Toda vez que eu desço um número aqui, eu preciso completar todo o ciclo. A divisão na conta, assim, ela é como uma máquina, ela precisa completar o ciclo. Então,
desci o zero, preciso fazer. Quanto vai ser? 2 vezes zero. 2 vezes zero é igual a zero. Zero tira zero, nada. Qual a resposta? 120. Daniel tem 120 figurinhas. Ele tem a metade do colega dele, que é 240. Aí você coloca por escrito lá na sua resposta, 120. Vamos conferir? Vou colocar, deixa eu pegar de outra cor, até para ficar mais fácil. Se é metade, eu vou juntar essas metades. 120 com outro 120. Posso fazer assim. E eu vou encontrar o 240 de novo, ou seja, a metade é o que o colega tem. Certo? Deu para entender? Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp. E por último, a letra D. Gabriel tem 50 carrinhos, que são o dobro. Outra coisa importante, dobro. O dobro da quantidade de carrinhos de Vitor. Quantos carrinhos Vitor tem? Primeira leitura foi feita. Agora, a segunda leitura, vamos entender as informações que essa situação, problema trouxe pra gente. Gabriel tem 50 carrinhos, que são o dobro. Então, 50 já é o dobro da quantidade de carrinhos de Vitor. Quantos carrinhos Vitor tem? Nós temos um caminho de ida e nós temos que encontrar o caminho de volta. Complicado, né? Então, vamos para a lousa para a gente entender isso melhor. Então, Gabriel tem 50 carrinhos. Vou anotar aqui. Letra G de Gabriel, ele tem 50. Acho que não tá aparecendo aí direito, né? Peraí. Pronto. Gabriel tem 50. Que são o dobro da quantidade de carrinho de Vitor. Qual é o caminho contrário? 50 é o dobro. Dobro significa que é vezes 2. Então, a quantidade que Vitor tem está aqui, vezes 2 é igual à quantidade que o Gabriel tem, que é 50. Qual será o caminho inverso de dobro? E aí eu vou dizer para vocês, o caminho inverso de dobro é metade. E como que eu encontro a metade mesmo que a gente acabou de fazer? Ah, vocês estão respondendo. Obrigada. Eu encontro a metade fazendo a divisão por 2. O caminho contrário de multiplicar é dividir. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu faço 50 dividido por 2. De novo, a tabuada do 2 tá lá na mente. Imagina que ela já está aqui do lado. Eu acabei apagando, mas não devia. Mas vocês, eu tenho certeza que anotaram aí no caderno. Tabuada do 2, nós temos. O primeiro número pode ser dividido por 2? Sim, só não poderia se fosse menor do que o número da chave. Então, 2 vezes 2, 4. É o que mais se aproxima. 5 tira 4, 1. Agora eu desço 0. 2 vezes quanto dá 10? 2 vezes 5, 10. Faz a conta de menos para ver se sobra alguma coisa. Não sobrou nada. Não tem mais ninguém para descer. Acabou. Metade de 50 é 25.
É uma conta simples? É, mas é importante a gente fazer essa conta, certo? Então, a quantidade de carrinhos de Vitor é 25. Nossa, a professora deu um nó na minha cabeça. Calma. Responde lá. Vitor tem 25 carrinhos e eu vou agora passar algumas coisas para vocês anotarem lá no caderno. Lembra que a gente conversa um pouco na sala? Conversava que tem algumas informações importantes que eu preciso anotar no meu caderno? Aqui, isso você vai anotar lá no seu caderno, com a caneta bem bonita, com destaque, pode passar o marca-texto. Lá no caderno de matemática é uma informação importante. São conceitos, são palavras que a gente precisa saber o que significam. Então vamos lá. Aqui, na linha de cima, dobro significa vezes 2. Metade é o contrário do dobro, significa dividido por 2. Triplo significa vezes 3. Triplo significa vezes 3. 1/3 é o contrário, dividido por 3. Quádruplo significa vezes 4. O contrário é 1/4, dividido por 4. Quíntuplo significa vezes 5. E o contrário, 1/5, dividido por 5. Calma, que aos poucos vocês vão se apropriar desses termos, dessas palavras, vai entender. São aquelas palavrinhas novas que a gente vai aprendendo a usar e a gente precisa exercitar. Anotar é uma coisa muito boa. Então, se precisar, pausa o vídeo aí e copia bem bonitinho lá no seu caderno, tá bom? Agora, nós vamos corrigir a atividade de língua portuguesa. Atividade do ler e escrever, página 160. Abram aí no livro de vocês, porque pode ser que na tela fique meio complicado para enxergar alguma coisa e tal. Mas se você quiser acompanhar também, fique tranquilo para ver o que é melhor para você. Vamos fazer a leitura, como eu pedi para vocês, e depois a gente vai colocando as respostas de cada uma, lembrando que a resposta ela precisa ser bem completa, né? Colocar o maior número de informações possíveis. Agora, vocês já conheciam um pouco desse gênero, carta do leitor, mas agora a gente vai observar detalhes da carta do leitor. É importante saber que nessa atividade o objetivo é que você entenda como é uma carta do leitor, o que contém, quais as informações que eu consigo encontrar na carta do leitor. Então vamos lá. Sequência didática, carta do leitor, etapa 1, leitura de carta do leitor. Atividade 1A, lendo carta do leitor. Nessa sequência didática, vocês irão produzir e revisar cartas de leitor. Para tanto, irão ler e analisar cartas escritas pelos autores e editadas pelas revistas e jornais. Na atividade 1, leia as cartas escritas pelos leitores e as cartas editadas e publicadas pela revista Hora do Brincar. Carta 1, escrita pelos leitores. Olá, pessoal da revista Hora do Brincar. Somos alunos da escola pública Ana Clarice. Nós gostamos muito da revista e somos leitores frequentes das publicações semanais. Ela é muito divertida e interativa. Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Nossa professora utiliza a revista toda quarta-feira para a roda de curiosidades. E nós adoramos essa atividade. Nesse momento, após a leitura, compartilhamos as curiosidades veiculadas na revista com os demais estudantes da escola, em um mural que fica do lado da nossa sala.
Gostaríamos que, numa próxima publicação, os autores escrevessem sobre como são produzidas as borrachas escolares. Aguardamos ansiosamente o atendimento à nossa sugestão. Parabéns pela revista, muito obrigado. Aqui a assinatura, alunos do 4º ano B e elaboração equipe CII. A equipe que fez o Ler, Escrever EMAI, né, que elaborou isso daqui. A revista recebeu essa carta e eles colocaram na revista para que outras pessoas pudessem ver, mas não colocaram a versão completa. Eles colocaram apenas uma parte. Vamos ver aqui embaixo. Vou dar até um zoom aqui para ficar melhor. Carta 1, editada e publicada pela revista. Toda quarta-feira, nossa professora lê curiosidades da edição semanal da sua revista, na sala de aula, as quais compartilhamos em um mural com os demais colegas da nossa escola. 4º ano B, Escola Estadual Ana Clarice, elaboração equipe CIE. Assinatura, que é importante. O que nós podemos observar é que essa carta foi resumida para sair na edição, mas tem características que são importantes numa carta do leitor. Por exemplo, a primeira linha aqui é usada para cumprimentar aquele que vai receber a carta. O segundo parágrafo é uma apresentação, onde eles contam quem são e de onde conhecem a revista. O próximo parágrafo, eles continuam contando do que eles fazem na sala de aula e ainda sugerem uma próxima reportagem. E, por último, agradecem a revista. A revista não postou completa e agora nós vamos para as perguntas. Bom, está aí. Atividade 1C. Tá confuso assim? Vocês podem se perguntar, nossa, mas era só para ler a 160 e responder na 162? Tá confuso sim, porque tem atividades que, como eu já disse, eu adaptei, porque elas tinham uma sequência para a sala de aula e elas estão sendo adaptadas para fazer aqui pela internet. Atividade 1C, analisando a carta. Com base na leitura e análise das cartas, número 1, escrita pelo leitor e publicadas, respondam em dupla, no caso aí na sua casa, sem dupla, as questões e registrem no quadro. Depois socializem com a turma. Qual a finalidade das cartas? Ou seja, para que servem essas cartas? No caso, é a mesma carta, mas a escrita pela criança, pelos alunos, pelas crianças da turma, e o pedacinho que foi